meu nome é Laura Zagotes e eu vou apresentar meu projeto que é sobre a Ilíada e comportamentos humanos. A Ilíada é a história da famosa Guerra de Troia. Ela conta o conflito entre os aqueus e os troianos. A disputa se iniciou com a fuga de Helena, que é a cena retratada nessa pintura, em que Helena fugiu de seu marido grego Menelau de Esparta para se casar com o príncipe troiano Paris. E esse evento fez com que os líderes dessas duas sociedades declarassem uma guerra entre si, conhecida como a Guerra de Troia. É muito importante saber que a Ilíada é uma interpretação mitológica dos eventos da Guerra de Troia. Ou seja, ela apresenta uma faceta realista, pois a Guerra de Troia de fato aconteceu, e uma mitológica, porque a história de Helena de Troia, assim como todas as divindades presentes nessa narrativa, são provenientes do mundo mitológico. Agora que você se refamiliarizou com a história da Ilíada, vamos à importância dessa narrativa e seu papel no meu projeto. Para isso, eu vou partir de um mito que se passa antes da Ilíada, que é conhecido como o julgamento de Paris. Nessa história temos as deusas gregas Hera, Atena e Afrodite disputando pelo pomo de ouro, uma fruta que Paris tinha que dar à deusa mais bela. Cada uma ofereceu ao príncipe troiano uma recompensa caso as escolhesse, Hera oferecendo poder, Atena oferecendo sabedoria e Afrodite oferecendo o amor da mulher mais bela do mundo, que é Helena de Troia. Como mostrado na pintura, Paris escolheu Afrodite e está oferecendo a ela o pomo de ouro. Tal episódio gerou uma rixa e um ódio irreparável entre Afrodite e as outras deusas, e esse ódio se perpetuou ao longo de toda a Guerra de Troia. Refleti muito sobre essa história depois que eu a li, e eventualmente recaiu sobre mim que se retirarmos todos os aspectos fantásticos e mitológicos dela, o que sobraria seria uma situação que nós, seres humanos, experienciamos o tempo inteiro. Essa disputa entre as deusas pode ser vista como uma versão hiperbolizada das rivalidades humanas. E os conflitos decorrentes dessa disputa nada mais são do que uma exacerbação das brigas que nós seres humanos criamos diante de discordâncias. Foi essa linha de pensamento que embasou a minha pesquisa, na qual eu busquei responder como que os personagens da Ilíada contribuem para a progressão da narrativa e pelo entendimento de comportamentos humanos vistos até os dias atuais. Para garantir que a Ilíada e a história do pomo de ouro não são apenas exceções, é necessário analisar o gênero ao qual esses dois exemplos pertencem: o mito. O mito é uma das principais criações do ser humano, uma das primordiais. Os mitos representam um questionamento em relação ao mundo em que vivemos, apresentando possíveis explicações para aquilo que até então era desconhecido. Tudo aquilo que o ser humano não sabia responder é retratado na mitologia. Isso era feito não só para saciar a sede por conhecimento que nós tínhamos, e ainda temos, mas também para aliviar o ser humano da desconfortável sensação de medo que o desconhecimento gerava. Um exemplo, que é na verdade um dos principais e mais frequentes na mitologia, é o mistério da vida após a morte. Tendo isso em vista, é possível extrair 3 características principais do mito. Primeiramente, ele é a forma inicial da psicologia, uma vez que retrata as nossas preocupações e desejos mais frequentes, assim permitindo uma análise do psíquico humano. Segundo, ele espelha a realidade. O mito é um reflexo das principais partes do ser humano, seja de seu próprio consciente ou sobre o mundo em que ele vive. E, por fim, o mito é atemporal, uma vez que ele representa medos e desejos que se perpetuaram por séculos, até milhares de anos, e continuam presentes no nosso cotidiano, revelando as facetas do ser humano que não se alteram com o tempo. Para analisar a Ilíada, eu elenquei 3 personagens a serem estudados, cada um deles representando uma faceta da guerra. Aquiles, representando os gregos, os aqueus, Heitor representando os troianos, e Helena de Troia, sendo esse meio termo que oscila entre os dois lados da guerra ao decorrer da Ilíada. Vamos começar por Aquiles. Aquiles é o maior herói dos gregos. Ele lutou na Guerra de Troia, ele é o protagonista e maior guerreiro da Ilíada. Isso não só se devia às suas habilidades desenvolvidas de combate, mas também ao fato dele ser um semideus, isto é, um filho de um mortal com um ser divino. Nesse caso, ele era filho da deusa Tétis e do mortal Peleu. Isso o tornava semidivino. Na arte grega, ele é majoritariamente representado de forma formidável e heróica, mas por vezes abrindo espaço para sua fragilidade. Aquiles representa uma figura que foi espelhada em narrativas ao longo de toda a história da humanidade, que já passou por vários nomes. Na antiguidade eram os heróis, na Idade Média eles viraram os cavaleiros medievais, no período literário do romantismo, essa mesma imagem do cavaleiro foi retomada, e nos dias de hoje conhecemos essa figura como o protagonista. Joseph Campbell analisou inúmeros reflexos dessa figura tão recorrente e escreveu um livro chamado O Herói de Mil Faces, que formula a teoria da jornada do herói, a narrativa que se encaixa dentro de todos os heróis e cavaleiros. A jornada do herói consiste numa série de etapas
que constituem um ciclo, que são basicamente várias subdivisões da introdução de uma história, de seu conflito e seu desfecho. Apesar de Aquiles pertencer a uma época anterior à consolidação desse ciclo, se pode encaixar parte de sua história a esse modelo, como a recusa do chamado aventura, inicialmente Aquiles se recusa a participar da guerra, o clímax, quando Paris o atinge no calcanhar, seu único ponto fraco, e seu consequente desfecho, a morte de Aquiles. Com base em tudo isso, é possível inferir que essa tendência de inserir o protagonista nas histórias provém de uma característica do próprio ser humano de atribuir foco a determinadas coisas, de abstrair, e essa tendência é vista ao longo de toda a história da humanidade, como, por exemplo, na corrente positivista de pensamento, que atribui o foco às grandes figuras, essa percepção sobre a história que temos até hoje. Assim, Aquiles representaria a figura idealizada e protagonizada que nós seres humanos tendemos a enxergar quando analisamos as histórias, e que replicamos ao criar as nossas próprias. Agora vamos falar de Heitor. Heitor é o primeiro filho de Príamo e, consequentemente, herdeiro ao trono de Troia. Ele era o líder do exército troiano, além de ser seu membro mais formidável. Essa responsabilidade que ele tinha em relação a Troia acabou por torná-lo a figura troiana mais importante. Mas então, Heitor é a versão troiana de Aquiles? A resposta é não. A um primeiro olhar, se pode dizer que ele também se encaixa nesse padrão de grande figura, como Aquiles. No entanto, essa similaridade das duas personagens é apenas decorrente de seus protagonismos na Guerra de Troia. Apesar de ambos serem membros cruciais de seus batalhões, apresentam uma diferença absolutamente determinante, que é a seguinte: Aquiles morreu por subestimar sua mortalidade, enquanto Heitor morreu acolhendo de braços abertos. Aquiles nem sequer cogitava a possibilidade de morrer em sua última batalha. Ele acreditava veementemente na sua superioridade em relação aos outros soldados. Heitor, por outro lado, não se enganava com ilusões de invencibilidade. Ele era plenamente consciente de suas limitações e fragilidades humanas, o que o tornaria, de certa forma, uma personagem mais realista. Devido a isso, ele entrou em sua última batalha sabendo que seria sua última, reconhecia sua mortalidade e sabia que não sobreviveria um confronto com Aquiles, tanto que já dá suas últimas despedidas para sua mulher e para seu filho, como mostrado nessa cena. Dessa forma, vemos outra faceta do herói em Heitor, algo que o dista da invencibilidade e o torna essencialmente profundamente similar ao humano do mundo real. Eu, você, todo mundo à nossa volta. E enquanto Aquiles representa o herói divinizado e idealizado, Heitor representa o ápice e, consequentemente, o limite das habilidades humanas. Tal mentalidade é uma das principais características do psíquico humano, exemplificado não só por sua presença na maior parte das religiões, mas também pelo fato de todos os nossos avanços tecnológicos que culminaram até a atualidade não serem o suficiente para impedir a morte, apenas para postergá-la. Agora vamos para Helena de Troia, a última personagem. Essa personagem é uma das mais conhecidas, e ao longo da história se percebe que ela é profundamente paradoxal, uma vez que, apesar de ser um dos protagonistas da história, Helena de Troia é essencialmente uma personagem vazia. Isso não é dizer que ela não possui relevância para a história, muito pelo contrário, a fuga dela foi um dos grandes estopins da guerra, e seu dilema entre razão, retornar a Menelau, e desejo, ficar com Paris, constituem grande parte da trama da Ilíada. No entanto, é possível observar que Helena nunca toma decisões por ela própria. Suas ações são sempre influenciadas pelo mundo externo, e nunca por seus próprios desejos e opiniões. Se pode notar nela uma falta de valores e ideais próprios. O único atributo de Helena de Troia que pode ser considerado pessoal, ou seja, algo dela e de ninguém mais, é a sua beleza. Se pode comparar Helena de Troia, por exemplo, à personagem Luísa, do livro Primo Basílio, de Eça de Queiroz. Luísa, assim como Helena de Troia, sofre com um dilema amoroso que permeia a linha tênue entre sua racionalidade e seus desejos. E assim como Helena, Luísa é sempre sujeita às vontades externas, se deixando dissuadir facilmente por aqueles que tentam convencê-la de algo. Como dito na crítica de Machado de Assis a esse livro, Luísa é antes um títere do que uma pessoa moral, isto é antes uma marionete do que uma pessoa moral. Ele também fala que para Luísa me atrai e me prenda, é preciso que as tribulações que a afligem venham dela mesma, ou seja, ela não apresenta opiniões próprias. E toda a composição do caráter de Luísa é sempre antinômica, isto é, suas ações se contradizem o tempo todo, pois ela está sempre sendo dissuadida de suas ideias anteriores. Essa semelhança entre Luísa e Helena revela que essa visão a respeito do caráter feminino, com essa falta de vontade própria e ser muito manipulável, é muito frequente, e que essa percepção está tão enraizada na mente humana que conseguiu sobreviver em um intervalo de milhares de anos. Sendo assim, a ausência de valores internos de Helena e sua alta suscetibilidade a manipulações externas constituem um tipo de personagem que vemos com imensa frequência na história,
que pode ser considerado uma estereotipização da mulher nos olhos da sociedade, constituindo tal visão da mulher como uma característica humana atemporal. E o que podemos concluir de tudo isso? A constituição do mito como história reveladora dos pensamentos e sentimentos humanos torna os personagens da Ilíada, por estarem inseridos no gênero mitológico, como representações de tendências humanas atemporais. Isto é, essa característica do próprio mito de mostrar aspectos que nós pensamos e sentimos com frequência faz com que os personagens da Ilíada, por a Ilíada ser um mito, representem tendências humanas, coisas sobre as nossas mentes que não se alteram com o tempo, características do ser humano que estavam presentes lá atrás e que vemos até hoje em dia, como é o caso da estereotipização de Helena, do protagonismo de Aquiles e da mortalidade de Heitor. Muito obrigada pela atenção e aqui está a bibliografia.